Olá pessoal, tudo bem? Galera, mais um vídeo aqui no canal e eu vou mostrar para vocês como utilizar o sensor TRCT5000. Esse sensor, pessoal, basicamente é um LED emissor infravermelho e um LED que vai ler esse sinal. E à medida com que a gente aproxima ele em alguma superfície, ele vai variar a leitura, tá? Que no caso, como a gente está utilizando a porta do S32, varia de 0 a 4095. E esse sensor, pessoal, foi um dos sensores que eu utilizei no início para mim fazer a leitura do movimento da báscula, tá? Do pluviômetro. Então, com esse sensor a gente consegue identificar cores, né, de intensidade que ele dá, já que é um sensor analógico, como eu mencionei, e também dá para fazer uma lógica para tornar ele um sensor contador, tá? Então utilizava ele para fazer a leitura do movimento da báscula e assim descobrir quantos milímetros de chuva caiu dentro do meu pluviômetro. Então, sem mais demoras, vamos aqui para o código. Esse daqui é o código. Basicamente o que a gente vai fazer é ler um pino analógico, tá? Então estou lendo aqui o pino 25, que seria o pino do sensor da báscula, né? Já que o intuito aqui seria utilizar ele para aplicar no pluviômetro e a báscula justamente é o equipamento, né? O instrumento responsável por verificar isso para a gente. A gente declara aqui algumas variáveis de status atual e anterior, inclusive esta aqui eu não estou utilizando, posso retirar. Contador da báscula, o volume e o volume da báscula, né? Ou seja, cada vez que a báscula girar, quantos milímetros de chuva que ele representa. Então, no caso aqui, vamos considerar 0,5. Aqui no setup, a gente inicia o serial e define também o pino báscula como sendo o input, né? E aqui no setup, a gente inicia o nosso serial begin e também define aí o nosso pino, que seria o pino 25, como sendo uma entrada. Já que no looping, a gente faz a leitura. Isso aqui poderia ficar até lá em cima. Deixa eu colocar logo. Tinha esquecido de jogar. Então, tirando ele daqui. Vamos colocar ele aqui em cima, igual a 0. E aqui, pessoal, essa variável leitura analógica vai receber a leitura feita lá no pino digital. E quando ele chega aqui, ele vai verificar se essa leitura aqui é menor que 1000. Se for menor que 1000 e o status atual do sensor for 1, então ele vem e conta aqui, tá? E faz o cálculo justamente de volume de chuva, que é o quê? É o contador da báscula, quantas vezes ela foi acionada, vezes o volume da báscula, tá? Multiplica e a gente tem o volume de chuva. E aqui, para que a gente não tenha, por exemplo, ó, o sensor ele vai ficar abaixo de 1000. Então, ele iria ficar contando aqui direto. Só que tem isso aqui, ó, tem que ser igual a 1. Então, quando ele vem para cá, ele assume 0 e ele não entra mais aqui. Tem um delay de meio segundo. Aqui ele printa as informações atuais no serial. Já aqui, pessoal, ele vai fazer o que? Ele vai colocar como status atual do sensor quando for maior que 100, maior que 1000 aqui, tá? E esse valor for 0, né? Então imagina o seguinte, pessoal. Aqui, ó, o sensor está lendo, tá? E ele vai ficar verificando se a leitura é menor que 1000. Se sim, ele vai entrar aqui, ó. Esse valor aqui vai ser 1, então ele vai somar mais uma aqui, ó, no contador da báscula. Feito isso, o status do sensor vai mudar para 0. Então, mesmo que permaneça a leitura menor que 1000, ele não vai entrar mais aqui, não vai ter mais registro. E nem aqui, ó, porque a leitura tem que ser maior que 1000 e o status ser igual a 0. O status, no caso, está igual a 0, mas, ainda está menor que 1000, né? Por exemplo. Na hora que for maior que 1000, ele vai entrar aqui, ó, e mudar o status. Então, vai para 1. Então, aqui não entra mais e ele vai esperar essa leitura aqui ser menor que 1000 para entrar. Beleza? Então, galera, esse é o código, bem simples. Vou compilar aqui para vocês verem. Então, pessoal, o código foi compilado, tá? Subi aqui, ó, vou reiniciar o ESP. Então, veja que ele não está registrando leitura. Agora eu vou aproximar o dedo aqui, ó, e veja que ele vai passar a ter leituras. Sempre que eu aproximo, e apenas uma vez, ó, tá? A leitura aqui fica sempre acima de 1000. Quando eu coloco aqui, ó, eu tampo o sensor, essa leitura cai, beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o código, tá? Eu vou mostrar para vocês agora funcionando aqui dentro, tá? Dentro do nosso projetinho de sistema operacional para o S32, beleza? Vamos vir agora no código, basicamente o mesmo código, né? Só que adaptado para o nosso sistema operacional. Se eu vim aqui, se vocês quiserem saber como é que funciona esse código direitinho, eu já mostrei em vídeos anteriores, tá? Obviamente, para cada sensor altera um pouquinho, mas
nada tão difícil de se compreender. Então aqui está o código, vou compilar. Então pessoal, o código foi compilado, está iniciando aqui ó, o sistema já, tá? Carregando, então carregou aqui ó, ele está mostrando a leitura do nosso sensor, que seria o analógico. Então se eu colocar aqui ó, se eu tampar aqui o sensor, essa leitura vai cair. E se cair abaixo de 1000, ele vai contar. E assim vai. Se eu pressionar aqui, ó, entra na parte de ajuda, tá? E se eu pressionar aqui e reiniciar, ele vai agora carregar o sistema operacional original. Então está carregando já. Então o que acontece? Eu programei ele aqui com um programa, tá? E agora ele se conectou ó, já. Apertando aqui, reiniciando ele, ele entra no sistema operacional, onde eu consigo selecionar outros programas, tá? Como por exemplo, um joguinho. Então posso vir aqui, ó, escolher algum joguinho aqui e agora ele vai carregar na memória esse joguinho, tá? A playlist para esse projeto tá na descrição do vídeo também. Beleza? Então tá carregando aqui, ó, o joguinho, mas poderia ser também algum outro programa. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like. Até o próximo. Valeu!